arrebatada, será livrada, a noiva amada deste mundo vil, corrompido pelo pecado. A Bíblia fala muito sobre a mulher, comparando a mulher com a igreja. Também a Bíblia fala numa mulher, comparando ela com a esposa do diabo. Você sabia que o diabo já está casado e ele tem uma esposa? Ela é descrita na Bíblia comparada a uma mulher prostituta, alvoroçadora, embriagada. A Bíblia ela é cheia de enigmas que muitas pessoas às vezes leem e não entendem. Como o livro do Apocalipse fala ali de duas mulheres. Uma é vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e tendo uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. A outra mulher, ela está sentada sobre uma besta de 7 cabeças. Uma visão espantosa. Mas tudo ali é espiritual, é uma comparação com as coisas desse último dia. O Velho Testamento fala também desta mulher alvoroçadora. Eu não sei se vocês lembram da história de Salomão, quando ele fez o primeiro julgamento. O primeiro julgamento, 2 mulheres tiveram, no mesmo tempo, cada um seu filho. Mas uma das mulheres, à noite, dormindo, rolou sobre a sua criança e o matou. E acordando no meio da noite, ela viu que a criança estava morta. O que ela fez? Foi de mansinho na sua amiga, lá na sua colega, tirou o filho da sua amiga, vivo, colocou na sua cama e pôs o seu filho morto junto da mulher, sua amiga. Quando ambas acordaram de manhã, aquela que estava com o filho morto que não era seu, olhou bem e observou que não era o seu filho, porque a mãe observa a criança assim que nasce, começa a olhar os detalhes, né? Começa a ver tudo, uma pintinha, tudo a mãe vê. E houve então entre elas uma confusão, uma intriga, e foram então levadas diante de Salomão. Muito difícil de julgar isto, porque não havendo testemunhas, como julgar uma situação? Mas Deus tinha prometido a Salomão que daria a ele sabedoria, porque foi isso que Salomão pediu ao Senhor, sabedoria. Então, uma dizia, não, o vivo é meu, o morto é dela. E a outra diz, não, o morto é dela, o vivo que é meu. E aquela confusão, Salomão então pensou bem, e o Espírito Santo deu a ele a sabedoria para julgar a causa. Ele diz, trazei-me uma espada, divida uma criança viva no meio, e dê a metade para cada uma, e o problema fica resolvido. Mas quando ele falou isso, ele não falou na intenção de matar a criança, era só para mover o coração da falsa mãe e da verdadeira mãe. A verdadeira mãe disse, não faça isso, deixa o filho vivo com ela. Mas a outra disse, não, nem meu nem teu, divida no meio. Então essa que falou nem meu nem teu não era a verdadeira mãe, porque ela não tinha sentimento por aquela criança. Ela só queria ficar com a criança viva. Para quem não sabe, um filho nascido numa família antigamente era uma riqueza. Uma mulher que só tivesse filha era desprezada, ela se sentia humilhada, porque um homem nascido era homem para a guerra, era homem para o campo, para o trabalho, então o homem era de grande valor. Então, aquela mulher, constrangida porque seu filho seria dividido no meio, e a outra não estava nem aí, nem queria saber. Salomão então disse, dê a filha para essa, porque essa é a verdadeira mãe. Pelo sentimento. Então, irmãs, essas duas mulheres, elas são uma representação dos filhos
de Deus e dos filhos do diabo. A mulher que rolou sobre o seu filho é uma representação da mulher tola, dos filhos do diabo que estão matando as suas crianças, estão matando sua vida espiritual. Os dois filhos, as crianças, representam também a vida espiritual, pois a vida espiritual de cada um de vocês tem que ser como uma criança. Jesus disse que aquele que não for como uma criança, como um menino, não tem um jeito, não tem outro jeito para entrar no reino dos céus. Para viver com Jesus aqui na terra tem que ser como um menino. Ele disse, se não fordes como um menino, de modo algum entrareis no reino do céu. Então não existe aí religião que leve a pessoa para o céu. Nem padre, nem pastor. A pessoa tem que realmente se converter a Jesus. Então a mulher que à noite, não vou dizer tudo sobre o significado da noite, de tudo, o amanhecer, tudo. Não vou falar porque senão vai fugir do que eu recebi do Senhor. Aí é um outro assunto muito maravilhoso e muito profundo, muito gostoso de se estudar. Porque também eu falando para vocês é uma coisa, agora Deus revelando ao entendimento e ao coração de vocês é outra. Eu posso falar, mas vocês não vão, de repente, receber do jeito como eu recebi. Porque eu tenho certeza em quem tenho crido. E o Senhor me revelou o significado das duas mulheres, não é? Elas, ambas no mesmo lugar, à noite, o amanhecer, tudo tem um sentido. O julgamento com Salomão, tudo tem um sentido muito bonito e maravilhoso. Mas então a outra, ela não rolou sobre o seu filho. São os filhos de Deus, aquela mulher que não matou seu filho, são os filhos de Deus que estão conservando a sua alma na presença do Senhor. Tem gente que está destruindo a sua vida porque não quer saber de Jesus. Então a sua alma está morta. Jesus disse, deixa os mortos enterrar seus mortos. Pessoas vivas para ele, sem estar seguindo a ele considerou como mortos. Por isso que aquele hino diz, né? Que eu estava morto, mas Jesus me deu vida. Né? Então, irmãos, toda pessoa que é de Deus, ele sente no seu coração de preservar a sua vida com Jesus. Mas o pecador não quer nem saber para onde que vai, que nada, morreu, acabou. Como aquela mulher que rolou sobre o seu filho e não queria saber se o filho da outra ia ser partido no meio. Porque ia ficar igual a ela. Ela perdeu o seu filho e a outra também, matando o filho da outra, as duas ficariam sem filho. Mas Salomão ali julgou e o filho voltou para a verdadeira mãe. Agora quero ler com vocês Provérbios 14. Glória a Deus. Vamos de pé, ler a palavra do Senhor. No livro de Provérbios 14. Versículo 1 que diz, todos acharam? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba ou derruba com as suas mãos. Amém? Poder sentar. Aqui nós temos duas mulheres. Uma é sábia, a outra é sem entendimento, chamada de tola. A palavra tola vem de tolice, falta de compreensão, de entendimento. A princípio, podemos falar sobre as mulheres nos seus lares, nos seus trabalhos, na sua submissão. A Escritura diz que Sara, mulher de Abraão, chamava Abraão de Senhor. Ela era uma mulher sábia, ela não era uma mulher autoritária dentro de casa, nunca gritou com o seu marido, nunca levantou a voz com o seu marido. A mulher que levanta a voz contra o seu marido, ela já está fora da sabedoria que diz aqui, a mulher sábia. A mulher sábia não levanta a voz porque ela sabe que a palavra de Deus diz que a mulher é submissa ao seu esposo, enquanto ele, é claro, também honra a palavra, porque um marido, por exemplo, que
bebe, quer levar a mulher para lugares estranhos, a mulher não é sujeita a isso. A palavra de Deus ensina muito bem. Mas a Escritura, falando sobre mulher sábia, nos apresenta algumas mulheres que foram sábias no seu dia a dia. Mulheres que antigamente eram humildes. Mas que sabedoria é esta que a palavra de Deus fala? Não é uma mulher sábia de faculdade, que estudou engenharia, não é esse tipo de sabedoria. Essa é uma sabedoria humana. Não é a sabedoria de saber costurar, saber fazer comida. Não é esse tipo de sabedoria. Não é a sabedoria de bordar. Não é a sabedoria de até pegar nem colher, que tem mulher que pega na colher de pedreiro e faz serviço de pedreiro, porque nós já vimos isso. Não é esse tipo de conhecimento, não é esse tipo de sabedoria. Pois a Escritura afirma que o Senhor considera louca a sabedoria deste mundo. Então, ele não está falando da sabedoria humana. É uma sabedoria espiritual. Começa com o temor ao Senhor. Pois eu vou mostrar para vocês o que é a sabedoria que a Bíblia aqui fala para nós meditarmos. Bendito seja o nome do Senhor. Rapidamente, deixa eu dar uma olhada aqui em Provérbios 9, versículo 10, quem quiser achar aí, umas 2 folhas atrás, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Eu vou falar sobre isso. Antes de Provérbios vem um livro de Salmo, e antes de Salmo, o livro de Jó. Jó 28, 28. Jó, capítulo 28, versículo 28. Os irmãos acharam? Diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Eu conheço um homem que é uma mulher, ele é inteligente, rapaz, faz as contas, faz isso. Não é essa inteligência que a Bíblia fala. Não é esse tipo de sabedoria. O menino é muito esperto, ele é esperto nas coisas do mundo, nas coisas de Deus é tolo. Um homem que conhece a ciência da vida, mas o seu coração se fecha para a palavra de Deus, ele é um tolo diante do Senhor, não é sábio. Os discípulos não tinham estudos. Pedro não sabia ler. Sua mão era grossa, suas costas eram grossas, porque ele era um pescador. E eu já passei a mão na mão de um pescador. Irmão, ainda aqui no interior, não vi uma mão tão grossa como a mão de um pescador. Eu ainda não senti. A mão de um pescador parece o pé de alguém que anda descalço o tempo todo. De tanto puxar rede e puxar lançol. Irmãos, olha, é uma casca grossa. As costas são vermelhas e grossas de tanto pegar sol. Pedro era assim. Passava o dia, passava a noite, puxa a rede, solta a rede, puxa a rede e tudo na mão. Aquela mão grossa, bruta e forte. Pedro era um desses. Mas era um homem sábio. Como assim? Ele tinha o temor. Ele era um pouco assim, sabe, afoito a defender a Jesus, quando puxou da espada e cortou a orelha do homem lá. Mas ele era um homem humilde. Ele tinha uma grande humildade. Se vocês lerem sobre Pedro, quando ele, por exemplo, errou ali em Atos dos Apóstolos, quando ele comia lá com gentios, ele manifestou uma humildade quando foi repreendido pelo apóstolo Paulo, nosso irmão. Quando Deus usou ali, falou com Pedro. Pedro se humilhou quando Jesus lhe chamou a atenção algumas vezes. Pedro era um homem humilde. Não se levantava contra a verdade, não. Não se levantava para se defender falsamente, como muitas pessoas nos dias de hoje não suporta mais ser repreendido. A gente fala uma coisinha, a pessoa fica aborrecida, às vezes não quer nem mais ouvir a nós. Pedro tinha a sabedoria do céu. Vou contar uma história para vocês.
Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, tinha mais ou menos uns 600 homens. Começou com 200, 400, 600 homens. Então, tinha um homem muito próspero financeiramente. E Davi e os seus homens defendiam as ovelhas dele com os pastores no campo, quando eles estavam longe de casa. Então Davi achou por bem pedir lá ao homem, esse homem chamado Nabal, alguma coisa, porque esses homens eram homens de guerra e eles não trabalhavam, e eles não viviam assim, roubando e assaltando. Então Davi enviou uns jovens lá. Nabal tratou o jovem grosseiramente e disse: quem é Davi? Como qualquer escravo que foge do seu senhor são esses homens. E despediu os jovens, os mancebos, vazios. Davi, quando ouviu a notícia que ele falou isto, Davi armou todo mundo e disse: vive o Senhor, que até a luz da manhã não vai ficar nenhuma criança, nenhum menino. Davi ficou com a ira terrível. Mas um dos jovens de lá avisou a mulher de Nabal. Era uma mulher sábia e temente a Deus. Seu nome era Abigail. Aleluia. Uma mulher sábia. Irmãos, eu não anotei aqui a passagem, mas me veio na mente porque eu prefiro falar. Eu não vou falar todas as palavras que ela disse, mas ela falou palavras de sabedoria. Mas não foi ela encontrar com Davi somente com palavras. Ela mostrou obras. Uma mulher figura da igreja, ela mostrou obras. Ela pegou vários jumentos, carregou de passas, queijo, pão, tudo que tinha ali, porque o homem era rico. E para ela não morrer, e o seu marido não morrer, e não morrer os empregados, os escravos, ela fez isso sem falar com o seu marido, porque ele estava embriagado, bêbado. Estava fazendo uma festa como uma festa de rei. E aquela mulher, na sua sabedoria do céu, sabedoria de humildade, sabedoria de amor, de submissão, ela foi. Então ela enviou aquelas bênçãos na frente, e Davi com seus homens, quando olhou aquilo dali, já deu uma parada e ela se lançou no chão, botou o rosto no pó e disse: ó meu Senhor, seja minha a transgressão. Oh, glória a Deus. Essa aqui é a sabedoria, irmão. Mulher hoje que fica se exaltando, falando e gritando, isso aí está fora da palavra. A mulher sábia é uma mulher humilde, uma mulher que ora, uma mulher que confia no Senhor, uma mulher que ganha as coisas orando ao Senhor, confiando no Senhor, e não no grito, e não desprezando o marido, e principalmente na presença de outras pessoas. A mulher que despreza seu marido na presença de outras pessoas é uma tola. Tola mesmo, pode conhecer a Bíblia, pode pregar, pode falar, mas é tolice. Eu estou dizendo isto, irmãos. Abigail então começou a falar ali com Davi, que ela não sabia que o jovem tinha ido lá, porque o marido dela era tolo, era um filho do diabo. Ela falou, filho de Belial. Não tenha, meu senhor, má impressão de Nabal, meu esposo. E ela falou muita coisa linda ali, irmãos. Um dia eu vou estudar com vocês esses detalhes, porque são coisas muito profundas. Vocês precisam estar lendo, estudando. Vocês precisam jejuar para vocês receber a palavra. Eu estou falando sobre duas mulheres. Essa Abigail, ela tinha a sabedoria dos céus. Abigail é uma imagem da igreja, da noiva de Jesus. Ela é uma representação da noiva de Jesus. Vocês sabem que o povo de Deus que vai morar no céu é chamado de noiva de Cristo. E isso está escrito na palavra. Isso está escrito na Bíblia. Tem a representação das 5 virgens prudentes. Aquelas 5 virgens prudentes representam a noiva de Cristo. Representa uma só. Tem muitas mulheres na Bíblia que representam a igreja. A viúva de Serepta, a viúva de Naim. É que vocês têm que entender o significado de tudo ali. Por que ela é viúva? É muito maravilhoso. A viúva que tinha só 2 filhos, vê o credor. Irmãos, tem muita coisa para vocês aprenderem. Mas se vocês não lerem em casa, se vocês demonstrar pouco interesse, eu não poderei falar muitas coisas que eu sei. Vocês pensam que eu sei, só que eu estou repetindo para vocês, né? Sei muita coisa que Deus tem me revelado. Mas eu preciso repetir muitas coisas que vocês estão esquecendo. Para vocês, assim, gravarem.
Amados e queridos irmãos, então Davi disse: bendito seja o Senhor e bendita és tu, que me desviaste, me estorvaste de fazer esse mal pelas minhas mãos. Olha, eu tenho te dado ouvido, hein? E Davi tomou aquelas bênçãos e despediu-ela em paz. Ela voltou para casa, o marido está lá com os homens, lá tudo embriagado, bebendo, comendo. Passou 10 dias, Deus feriu aquele homem, o Nabal, e ele morreu. Aí deram aviso a Davi: ó, o marido daquela mulher morreu. Aí Davi mandou tomá-la para a esposa. E Davi disse: bendito seja o Senhor que não me deixou me vingar. E vingou do mal, né? Porque aquele homem foi mal agradecido. Davi protegia sem interesse o rebanho dele e os pastores que, muitas vezes, irmãos, os pastores de ovelha iam para longe com as ovelhas para buscar pastos e dormia no campo. Não era fácil, não. Então, quando tinha um grupo de soldados ou de homens armados que protegiam eles, era muito bom. E esse homem não reconhecia isso. E Deus o feriu. Diz a Bíblia que Deus o feriu e ele morreu. Então, Davi mandou tomar Abigail por sua esposa. Isso é muito lindo. Isso é lindo, essa história. Ela é linda demais. Mas eu quero dizer que Abigail é uma representação da mulher sábia. Vocês estão entendendo que a mulher sábia é aquela que tem o temor do Senhor, como nós lemos em Salmo e lemos também no livro de Jó, né? No livro de Salmo, aleluia, glória a Deus. 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, quando você teme a Deus, você começa a ser sábio. O que é temer a Deus? É ter medo? Não. É respeitá-lo, é amá-lo, seguir os seus mandamentos, viu? Entender que Ele está no controle das coisas, entender que Ele que vai julgar, que Ele vai se vingar do teu problema, porque a Bíblia diz: a mim pertence a vingança, não vingais a vós mesmos, não. Então o que a gente faz quando a gente fica nervoso ou nervosa, quando alguém nos ofende? Nós vamos orar e falar com o Senhor: Senhor, fulano fez isso, falou isso, você está me devendo, não quer pagar, Senhor, e passa por mim, Senhor, finge que não está vendo nada, Senhor, toma essa causa nas suas mãos, Senhor, estou necessitado, estou com raiva, estou com vontade, Senhor, até de fazer uma coisa, mas não vou fazer, tem misericórdia. Isso é o temor ao Senhor que faz o homem e a mulher de Deus orar, pedindo ao Senhor. E no livro, aleluia, aqui no livro de Jó, nós também lemos isso: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Então, se alguém te convida para fazer uma coisa errada, ou para fazer fofoca de alguém, e você se aparta, isso já é inteligência. É ser inteligente. Para você não envolver-se numa conversa e não deixar sair palavras que vai te condenar. Porque você conhece a palavra e você tem temor. Pois está escrito: por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás. Então, quando a gente é convidado para falar mal dos outros, nós lembramos dessa palavra e não vamos entrar numa roda de pessoas que vão falar coisa mal dos outros, né? Deus não se agrada disso. Então, nós vemos que Abigail foi uma mulher muito sábia. Também, irmãos, houve no passado uma guerra em que um homem, ele se escondeu numa cidade chamada Abel. Ela tem outro nome, mas é Abel. Então, um general de Davi foi lá e cercou a cidade para tomar a cidade. E uma mulher sábia lá dentro gritou, pediu que o comandante se aproximasse, né? E aconteceu que, se aproximando, disse a mulher que aquela cidade era uma mãe em Israel. E antigamente se pedia conselho a Abel. Quer dizer, era uma cidade de pessoas sábias. E muitas pessoas pediam um conselho naquela cidade, porque tinha muita gente sábia ali, conselheiros. Pessoas sábias, conselheiras, são pessoas valiosas. Então, ela disse: vai destruir uma cidade que é mãe em Israel? Aí o capitão: não, longe de mim tal coisa. Aquela mulher, na sua sabedoria, conversou com o capitão, e o capitão: não, só queremos um homem chamado Seba, filho de Bicri.
Aí o que ela fez? A mulher foi lá e falou com os anciãos, porque eles eram todos sábios. Eram pessoas sábias. E o que eles resolveram? Bom, se é só um homem, nós vamos pegar esse homem, vamos pegar ele, vamos cortar a cabeça dele e jogar para lá de fora, para que não pereça toda a cidade. E ela falou, olha, nós vamos lançar a cabeça dele aí. Aí lançou a cabeça dele, acho que foi o Joabe, tocou a buzina e todo mundo foi embora. Então, irmãos, eu não vou falar sobre o significado espiritual de tudo isso, da cidade, da cabeça, do homem ali, do exército sendo cercado, mas essa mulher é uma figura também, uma representação da igreja, que está colocando para fora da sua vida o malfeitor, o mal que vive na sua vida. Não vou pregar sobre isso, porque isso é muito maravilhoso. Eu só estou falando sobre a sabedoria de uma mulher. Então, aquela casa, aquela cidade, ela não foi destruída pela mão dos seus moradores, porque eles se humilharam e tiveram coragem e jogaram a cabeça do homem malfeitor de dentro da cidade por cima do muro. Então a cidade foi salva. Toda mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos. Voltando ao julgamento de Salomão, aquela mulher foi tola, aquela que matou seu filho. Ela poderia ser mais prudente, deixar a criança mais longe ou no outro cantinho. Talvez ela conhecia o seu modo de dormir, que rola muito para lá e para cá. Eu sou uma pessoa que rola muito para um lado e para o outro, acordo a noite inteira. Já a minha esposa não, ela deita no cantinho e lá fica. Então, eu sabendo que eu posso rolar sobre a criança, eu não vou dormir com a criança do meu ladinho. Mulher sábia, ela entende o seu jeito de ser. E essa mulher, então, ela era tola. E a tolice dela se manifestou porque ela queria também que o filho da sua amiga fosse partido no meio. Então, quando diz que a mulher tola derruba a casa com as próprias mãos, significa que uma mulher que não tem a sabedoria e o temor de Deus, ela procura resolver os problemas do seu jeito e termina se destruindo. Termina se destruindo e destruindo a família. Assim são os filhos do mal, os filhos do maligno que Jesus disse. Eles destroem a sua vida com Deus, a eternidade que Deus quer dar para eles, com as próprias mãos. Significa que eles seguem os seus próprios conselhos, suas próprias ideias, e no final serão condenados. Porque não tem o temor de Deus, não tem o amor do Senhor. Às vezes nós lemos as Escrituras e achamos que a palavra é só o pé da letra. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos. Irmãos, a palavra de Deus é como uma espada de dois fios. Corta para um lado e ele corta para o outro também. Então ela está falando aqui a respeito das mulheres, mas está falando principalmente a respeito das duas mulheres que existem no mundo. Duas igrejas. No mundo só existe duas igrejas. Existem várias denominações. A palavra denominação vem da palavra nome, ter nome. Nome. Denominação é nome. Então existem muitas denominações, mas povo de Deus só existe um. Quem são? Os evangélicos? Não. São aqueles que andam conforme a palavra de Deus. No livro de Tito, está escrito que o Senhor separou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É este povo que Jesus vem buscar. Vai ser uma surpresa. Tem gente morando em lugar distante que não congrega em igreja nenhuma, mas está lá buscando a Deus. E está lá no temor do Senhor, respeitando as pessoas, não pagando o mal com o mal. Essas pessoas vão subir. E tem outras dentro das igrejas que vão ficar, porque não andam segundo a palavra de Deus. Aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade e não aplica o coração à obediência. Não se acostumam com as palavras, não praticam as coisas ensinadas. Às vezes as pessoas ouvem a gente pregar sobre a obediência e dizem assim, mas a salvação não é pelas obras. É claro, quem salva é Jesus. Ele mesmo disse isso. Mas as obras prova
As obras provam que a pessoa é salva. Porque ele recebeu um sentimento de obediência de filho. Aí está a diferença. Então, não adianta estar dentro de uma religião, seja ela qual for, seja a igreja qual for, mas a pessoa que recebe a Jesus dentro do seu coração, o seu coração começa a sentir a vontade de buscar a Deus, começa a sentir a vontade de conhecer. Esse é o Filho de Deus. Esse faz parte da igreja. Esse faz parte da mulher, da noiva de Cristo. Aleluia. A noiva de Cristo. A Bíblia considera o povo que vai morar no céu como uma noiva. Por quê? Nós vamos nos juntar, ou casar. Casar significa colocar uma peça juntinha da outra. É isso. Por isso que nos céus haverá uma festa de casamento. Jesus ensinou sobre esse casamento quando ele estava na terra, falando sobre as bodas do Cordeiro, não é? E muitos convidados que tinham sido convidados começaram a dar desculpa. São as pessoas que são chamadas, mas elas apresentam muitas desculpas para não seguir a Jesus. Mas os convidados que Jesus está escolhendo são aquelas pessoas simples, humildes, que vão para essa festa do Cordeiro. Não é? E a noiva é o próprio povo de Deus convidado, que vão entrar nos céus. Então, a Escritura ensina sobre isto. Olha, eu até reservei outras passagens sobre a mulher alvoroçadora. Eu vou mostrar aqui para vocês em Provérbio. Né? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui Provérbios 21, rapidamente. Deixa eu ver se está aqui. Provérbios 5, o 21 eu vou deixar para depois, porque por causa da hora, eu vou para Provérbios 5, de 3 a 6. Todos acharam? Versículo 3 ao 6. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel. Quer dizer, a palavra destilar vem, vocês sabem o que é destilar, não sei se vocês sabem, não é? Destilam favo de mel. Quer dizer, as palavras transformadas em coisa gostosa. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Olha só, que é um engano, né? Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, não questiona. As suas carreiras são variáveis e não as conhece, que ela não quer nem saber se está errado ou se está certo. Aqui está falando de uma mulher alvoroçadora, porque os lábios da mulher estranha. Essa mulher estranha aqui, irmão, comparando a uma mulher comum, tem mulher que leva o homem a se perder e a pessoa acaba assim no inferno. Mas a mulher que leva os homens para o inferno aqui, são todos aqueles que fazem a vontade de Satanás, do diabo, e convida outras pessoas para seguir os seus caminhos, que no final vai parar no inferno. Como eu disse, Jesus tem a sua noiva e Satanás já está casado com a sua mulher. Satanás festeja com a sua mulher aqui na terra. Jesus vai festejar com a noiva nos céus. Satanás festeja com a sua mulher nas coisas erradas, em todo tipo de pecado. Jesus vai festejar com os santos, com os servos dele, que amam a ele e que ele também os ama. Nos céus, onde haverá uma alegria, onde não haverá mais morte, onde não haverá tristeza, onde não haverá mais trabalho, não vamos envelhecer, não vamos chorar. Então, nós vamos estar unidos com Cristo para sempre, como um esposo unido com a sua esposa e felizes para sempre.
Agora, essa mulher aqui, irmãos, comparando com os filhos das trevas que unidos formam um corpo de uma mulher sedutora, uma mulher atraente, uma mulher cujo lábio fala mentira, mas é gostoso de ouvir, não é? Se suas palavras são doces, porque as pessoas vão atrás e são enganadas. Existem tantos assuntos na terra que saem da boca dessa mulher. Mas, pastor, onde é que ela está? Essa mulher, ela está em todo lugar. São todos aqueles que estão de mão dada com o inimigo. A mulher de Cristo aqui na terra é chamada de quê mesmo? Noiva. E a mulher do diabo aqui nessa terra? Alvoroçadora. Casada. Já está casada. Casada, irmã, porque já se uniu mesmo, já fechou o contrato das coisas do mal. Então, a Bíblia fala de duas mulheres. Uma edifica sua casa é a sua vida. E a outra derruba com as próprias mãos. Para terminar, Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compararei a um homem prudente que construiu sua casa, sobre a rocha. É a mulher prudente. Toda mulher sábia edifica sua casa. Prudente e sábia, porque edifica com o temor, com o amor, com o perdão, com a obediência. Mas aquele, disse Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, eu vou comparar um homem insensato, tolo, que construiu sua casa sobre areia, sem proteção. Disse Jesus, veio a chuva, assopraram os ventos, correram os rios, combateram aquela casa e foi grande a sua ruína. Então o que dá sustento e segurança àqueles que são de Deus é a pessoa ouvir a palavra e pôr em prática. Isso não, a salvação quem dá é Jesus, mas para ficar firme tem que ouvir e obedecer. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.